Com o Batman em mais uma polêmica, a pergunta que fica é a seguinte: lentes brancas funcionam nos filmes do Batman ou não? Bom, eu sou Eliel e mais uma vez tivemos uma polêmica envolvendo o personagem Batman, o que já é bastante rotineiro porque este personagem entra em diversas polêmicas em todos os anos. Se não é alguém discutindo o fato do Batman só bater em pobre, ou é alguém discutindo sobre as lentes brancas. Sempre são essas duas discussões, se não algumas outras que inventarem. E não, já respondendo, o Batman não bate apenas em pobres. Se vocês quiserem, a gente até comenta sobre isso mais pra frente em um outro vídeo. Não que eu ache super necessário, porque qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento sobre revistas em quadrinhos ou até assista os filmes sabe que isso não é verdade. Mas ok, é discussão de Twitter. E então, no Twitter também, outra discussão que tivemos esses dias que passaram, esses dias para trás, a semana passada, na verdade, é sobre as lentes brancas do Batman, se elas funcionam ou não em adaptações live action. E a minha resposta eu já adianto, não. Para mim, não funciona. Porque diferente de outros personagens, o Batman, ele é um personagem bem único, eu diria. Ele é um personagem bem introvertido, bem caladão e bem na dele, né? Ele está sempre posturado ali e tentando passar ali uma intimidação. É a única expressão física que o Batman tem, expressão, né, física de atuação que o Batman tem é essa. Diferente do Deadpool e do Homem-Aranha, por exemplo, e eu vou explicar isso agora. Sai da minha cabeça! Por que eu falei do Homem-Aranha e do Deadpool? Falei dos dois porque esses personagens, recentemente em suas adaptações live action, têm uma funcionalidade em suas lentes brancas que são muito marcantes. Que as lentes desses personagens, elas se mexem, elas interagem conforme eles abrem e fecham os olhos. Então, se eles ficarem com olhos bem abertos, né, expressão do susto, a lente vai ficar mais expandida, e se eles fecharem os olhos, demonstrando ameaça ou coisa do tipo, a lente também fecha. A gente teve isso na adaptação com o Tom Holland, como Homem-Aranha no MCU, né, nas produções da Marvel, e também tivemos isso com os dois filmes, né, mais recentes, os únicos que nós temos, na verdade, em live action, do Deadpool com o Ryan Reynolds. E por que eu acho que é diferente do Batman, essas duas situações de lentes brancas? Porque esses dois personagens, tanto o Homem-Aranha quanto o Deadpool, têm personalidades marcantes e bem expressivas. São personagens bem, né, expressivos mesmo, essa é a palavra. São personagens que gesticulam muito, que expressam muito ali com né, movimentos corporais. Então, assim, a expressão artística, a expressão de atuação desses dois personagens não está somente nos olhos ou não está fixa neles, mas sim em todo o seu movimento corporal. Nós temos um ótimo exemplo disso, que é no filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Esse, na verdade, é com o Andrew Garfield. E nesse filme, a lente do Andrew Garfield, ela não fica abrindo nem fechando, não, ela é fixa, né? Então a gente ainda não tinha essa tecnologia sendo usada. E mesmo ele tendo a lente fixa, ele não usa a expressão do rosto para atuar, até porque ele está de máscara, fica bem difícil, na verdade. Então o Andrew Garfield, ele atua muito com expressões corporais. Nós vemos diversas cenas onde ele gesticula bastante, e isso é uma saída muito interessante para o personagem, onde ele consegue ali demonstrar, às vezes, medo, né, ou receio, e às vezes até alerta. Isso tudo com as mãos, gesticulando, assim como eu tô fazendo. Óbvio que não exatamente do mesmo jeito, né? Porque eu não tô atuando, mas estou só demonstrando para vocês. Então o Andrew Garfield, ele é um bom ator, ele sabe demonstrar isso muito bem. E é uma coisa que também vemos no Deadpool e também vemos com o Homem-Aranha, né? Porque, vamos ser sinceros, além de simplesmente abrir e fechar, não é expressivo o suficiente. Né, as expressões do rosto vão muito além de abrir os olhos ou fechar os olhos. Eu fazer isso e fazer isso não demonstra necessariamente que eu tô com medo, ou que eu tô assustado, ou que eu tô com raiva, ou, né, não expressa nada disso. É só meu olho abrindo e fechando. E é só isso que a lente faz. E por que no Deadpool e no Homem-Aranha funciona? Funciona porque eles são divertidos,
porque eles são extrovertidos, então eles conseguem passar todas essas emoções gesticulando bastante e fazendo outras coisas, né? E funciona para esses personagens. Entretanto, não creio que funcione para o Batman, pois o Batman é um personagem muito mais introvertido e um personagem muito mais quieto, um personagem que não fala muito, né, que não altera muito o seu tom de voz. O máximo de alteração que você vai ter é dele como Bruce Wayne e como Batman. E Bruce Wayne ele fala com a voz mais fina, né, mais normal, que nem eu. E como Batman, ele faz uma voz grossa, ele é o Batman, ele trabalha sozinho, geralmente é isso. Então não tem muita variação nessa questão de tom de voz também, né? Então assim, ele não demonstra super animação com algo, assim como Deadpool e Homem-Aranha demonstra. Não. Então a maior expressividade que nós temos do Batman são os olhos, é o olhar. E não é simplesmente abrir e fechar os olhos, mas as pupilas dilatando ou contraindo, né? O olho trêmulo quando ele está assustado ou quando ele está com muita raiva, né? Tudo isso traz a expressividade que o Batman precisa, porque ele não pode se expressar de muitas outras formas. Ele não pode ficar balançando o Batman, porque o Batman... Falei errado, ele não pode ficar balançando o braço, porque o Batman não é assim. Ele é um personagem muito mais centrado, muito mais quieto, e não funciona dessa forma. E você tirar um dos pouquíssimos traços de expressividade que o personagem tem, acaba empobrecendo a sua capacidade de atuação e de interpretação. Nós temos um ótimo exemplo do ano passado, que é The Batman, dirigido por Matt Reeves, e nós temos o Batman interpretado pelo Robert Pattinson, que inclusive interpreta muito bem o personagem. E no filme, nós vemos todas as emoções do Batman: medo, tristeza, raiva, loucura, ódio, ele assustado, coisas do tipo. A gente vê tudo sendo expressado pelo olhar do ator Robert Pattinson. E muito bem expressado, diga-se de passagem. Imagina se você tira essa expressão do ator como Batman, eu acho que empobrece bastante mesmo. Porque o Batman, ele não pode ficar tirando a máscara o tempo todo para demonstrar atuação com outras coisas. Não pode. Assim como o Homem-Aranha, do Tom Holland, que parece não prezar nem um pouco por sua identidade secreta, tendo em vista que ele tira a máscara todo momento, enquanto ele está na cena de luta, por exemplo, ele fica tirando a máscara. O Batman, ele é um pouco mais inteligente, ele não pode fazer isso, né? Então os únicos momentos onde vemos o Batman sem máscara é na Batcaverna ou quando ele está ali como Bruce Wayne, que são cenas raras, já que o Batman passa a maior parte do tempo em seus filmes em atuação. Ele passa a maior parte dos tempos nos filmes detendo crimes na rua. Ele não fica tirando a máscara, né? Nos filmes do Homem-Aranha, do Deadpool, quando você quer que o ator demonstre expressões que não tem como mostrar de máscara, ele simplesmente as tira. No filme não tem como fazer isso. No filme do Batman não tem como fazer isso. O Batman não pode ficar tirando a máscara, a não ser quando ele está de Bruce Wayne. Ah não, Eliel, então tudo certo. Quando ele estiver de máscara e com as lentes brancas, não precisa demonstrar tanta atuação, e a gente compensa isso mostrando a atuação quando ele estiver de Bruce Wayne. Não pode ser assim. Porque o Bruce Wayne, a persona Bruce Wayne, é totalmente diferente da persona Batman. O que é algo diferente do que a gente vê com o Peter Parker e o Homem-Aranha, por exemplo. Porque o Peter Parker e o Homem-Aranha, eles têm a mesma personalidade. São descontraídos, são divertidos, né? Mesmo que às vezes eles, né, sejam levemente diferentes, na sua base são as mesmas personalidades, inclusive a mesma voz que ele usa como Homem-Aranha que ele usa como Peter Parker. A gente vê muito isso nos filmes da Marvel. Né? Nos filmes do Tobey Maguire, por exemplo, já é um pouco diferente, porque lá o Homem-Aranha é mais introvertido. No caso, o Peter Parker do Tobey Maguire é mais introvertido, ele usa óculos, né? Ele fica todo quieto ali, beleza, cabisbaixo, né? Pelo menos no primeiro filme. E como o Homem-Aranha, ele é mais confiante. Mas no Homem-Aranha mais recente, a gente não tem muito isso, já que o Peter Parker usa exatamente a mesma personalidade, sendo o Peter Parker e sendo o Homem-Aranha. Já o Batman, não. Batman e Bruce Wayne são duas personalidades completamente distintas. Até mesmo no filme do Batman com Robert Pattinson, onde a gente vê menor diferença entre essas duas personas, ainda assim é diferente. Quando o Robert Pattinson está interpretando o Batman, ele é todo confiante, ele olha, ele, né, mantém o olhar ali fixo, demonstrando ameaça, né? E outra coisa muito interessante, quando o Batman está olhando para frente, ele pode simplesmente desviar o olho para o lado, né, para olhar alguma coisa discretamente, sem demonstrar muita expressividade ali, para que os outros não possam perceber, coisa que não dá para fazer de lente, porque a lente não tem pupila, que você pode ver ela olhando para o lado.
Não, é uma lente fixa que só abre e fecha, coisa que não daria para ver no filme do Batman, por exemplo. Né? E aí, então, ele é muito confiante como Batman, ele é, né, bem sério, olhando para todas as coisas. Como ele tá como Bruce Wayne, pelo contrário, nas cenas do filme, ele tá, a maioria das vezes, né, meio encurvado, né, mostrando outra posição ali, outra expressividade corporal que o Batman não tem. O Batman tá sempre assim, né, peitudo, botando o peito para bater de frente. Já o Bruce Wayne não, ele tá sempre assim, né, mais fechado, ele sempre olhando para baixo, né? A expressividade do olho dele é sempre, né, de tristeza, sempre olhando para baixo, coisa que o Batman não tem muito, né? E além disso, ele tá sempre ali falando num tom mais baixo do que o Batman. Então nós temos essas duas personas diferentes e você precisa focar na atuação dos olhos para mostrar isso. Porque não basta simplesmente o Batman mexer a boca, abrir, fechar os olhos e tá tudo certo. Isso não é atuação de verdade. Atuação de verdade, não que você não precise do seu resto do corpo para atuar. Eu mesmo já disse que o Andrew Garfield atua muito bem usando a expressão corporal. Mas o Batman não usa essa expressão. Então ele precisa focar muito mais nos olhos. E isso é importantíssimo para o personagem. Né? Nós podemos ter outras soluções para esse problema, então, das lentes brancas. Na verdade, é simples. É só fazer com que ele use em momentos pontuais do filme, para manter ali o fanservice que as pessoas tanto querem. Então, né, a gente já viu isso acontecendo em algumas cenas, né, em Batman vs Superman e em também Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Isso acontece lá, tudo bem que são lentes diferentes, elas brilham, né, não são as lentes convencionais que as pessoas querem ver, mas ainda assim é uma solução para isso. A gente vê isso também na série da Batwoman, onde durante uma investigação, né, usando o modo detetive, a lente branca abaixa e fica bem interessante, visualmente fica bem bonito. E é uma solução legal para ela não ter que ficar usando a lente toda hora e poder atuar, né, com as expressões dos olhos mesmo. E a gente também vê isso nos jogos da série Arkham, onde o Batman, quando vai usar o modo detetive, o que é o modo detetive? O modo detetive do Batman é quando ele liga um tipo de raio-x, onde ele consegue ver onde está cada inimigo. Né? E na série dos jogos Arkham, quando ele liga o modo detetive, os olhos ficam brancos também. Então é uma outra solução para isso. Né? E no próprio filme do Robert Pattinson a gente tem um estilo de lente, né, onde ele consegue gravar tudo que está acontecendo, mas essas lentes não são brancas. Né? Mas é uma boa solução se as pessoas quiserem tanto ver assim uma lente branca. Eu não acho tão necessário, mas acho que poderia encaixar bem nessa dinâmica que eu falei. Não ele usando o filme inteiro. Aí sim eu acho que não funcionaria, porque pro personagem não encaixa tanto isso. Tudo bem que nas animações do Batman, nas HQs do Batman, ele está majoritariamente de lente branca, tudo bem, mas são três mídias diferentes, animações, HQs e live action, são três mídias diferentes. Não é necessariamente uma coisa que funciona para animação, vai funcionar para live action. Nem sempre a mesma coisa que funciona para HQ vai funcionar para animação e live action também. Então certas coisas precisam de adaptação. Por isso que chama adaptação em live action, não é para ser igual. E infelizmente, creio eu, que a lente branca não funcione para ser usada 100% das vezes por conta da atuação. Acaba empobrecendo bastante a atuação e não é muito viável. Nas HQs funciona muito mais, porque nas HQs, mesmo que ele só abre e feche os olhos, a gente tem ali a sobrancelha levantando, né? E a gente vê ali balões expressando às vezes as emoções, o que capta muito mais essa emoção do personagem. No filme não dá para fazer isso. Dá até para levantar a sobrancelha assim, mas aí também não demonstra tanta atuação assim. Vai ficar que nem o The Rock, levantando a sobrancelha. Né? Não é suficiente, pelo menos para mim não. E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado e espero que tenham entendido o porquê de eu achar que as lentes não funcionam no live action do Batman, né? E lembrando que isso é só a minha opinião. Se vocês tiverem uma opinião diferente, se vocês acharem que funciona a lente branca assim, explica aí nos comentários por que você acha isso, que eu vou adorar ler o seu comentário e vai ser muito interessante para mim. Lembrando que essa treta que aconteceu de a lente branca funciona assim ou não, a lente branca não funciona, aconteceu toda no Twitter, né? Então foi uma discussão ali que passou rapidinho até, mas é uma discussão que vem, né, gerando assim polêmicas recorrentes, né, em relação ao Batman. Então assim, espero que tenham gostado do vídeo, de verdade. Se gostou, curte e compartilha com um amigo seu que, né, goste desse conteúdo, e mesmo se ele não gostar, apresenta para ele, vai que ele descobre uma nova coisa que ele gosta, vai ser muito interessante. Obrigado por ter ficado até aqui e é isso. E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, deixa sua curtida, seu comentário, e indica esse vídeo para algum amigo ou conhecido seu. E nunca se esqueçam, nós somos a B3, um mundo cada vez mais geek.